Olá, povo de Deus! Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. A nossa proposta é ter estudos simplificados de até 20 minutos, às vezes, eventualmente, passa um pouquinho, estudos sobre as doutrinas básicas do cristianismo para novos convertidos e interessados. Se gostar dos nossos estudos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para quem precisa aprender um pouco sobre o cristianismo. Esse é o nosso 13º vídeo. Estamos estudando as doutrinas básicas do cristianismo para que você possa aprender o mínimo dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você é novo no canal e ainda não viu os outros vídeos, eu te convido a assistir os vídeos anteriores. Nesse vídeo, vamos estudar sobre o corpo glorificado que receberemos. Eu sou William Pereira, apenas um cristão. A primeira e mais importante consequência da salvação é a vida eterna na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, enfim, viver eternamente no reino espiritual de Deus, em uma nova, linda e fantástica dimensão que a nossa mente só consegue arranhar. Eu quero hoje arranhar com você uma dessas coisas que teremos e que temos referências claras, não muitas é verdade, mas o suficiente para entender como será o corpo glorificado que teremos nesse reino espiritual e eterno que Cristo foi nos preparar. Como sabemos se teremos esse corpo glorificado? Qual a garantia disso? O que sabemos sobre esse corpo glorificado? Quais são as suas características? Vamos tentar responder a essas perguntas. Como sabemos se teremos esse corpo glorificado? A resposta a essa questão é simples, pela promessa de Deus. Veja Romanos 8, 11, versículos 16 e 17. Não podemos ver a Deus com esses corpos mortais e corruptíveis, pois a santidade não se mistura com nada que seja pecaminoso ou corruptível. Por isso, precisamos ter um corpo novo, completamente restaurado, sem defeito, onde não habite o pecado e que não seja corruptível, pois diante de Deus só teremos perfeição. Veja 1 Coríntios 15, 35 e versículos 42 a 45, os 50 ao 54, ou se preferir, leia o capítulo todo. E pela promessa de Deus, teremos um corpo semelhante ao de Cristo após a sua ressurreição. Quando eu digo semelhante, eu entendo que seja quase igual ao de Cristo, mas sem todos os poderes e majestades que o qualificam como Deus. Senão, seríamos transformados em deuses, mas isso não é o que acontecerá. Teremos um corpo que nos permitirá estar na presença de Deus. Um corpo físico e ao mesmo tempo espiritual. Um corpo que não mais adoecerá, não estará sujeito ao envelhecimento, um corpo que não mais estará sujeito a emoções humanas decrépitas. Também precisamos ter em mente que ao reinarmos com Cristo durante o milênio, não o poderemos fazer com apenas um corpo ressurreto, mais parecido fisicamente aos daqueles que serão objetos do reinado de Cristo no milênio. Veja Filipenses 3, 20 a 21. Já que eu falei sobre o reinado milenar de Cristo, vou precisar abrir aqui um grande parêntese, antes de continuarmos na avaliação do corpo glorificado. Você pode ser de uma linha que não acredita no reinado milenar de Cristo e acha que o milênio vislumbrado por João em Apocalipse é apenas uma alegoria. Uma fantasia porque o reino de Deus já está entre nós desde a vinda de Jesus. Respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha. E sou declaradamente pré-milenista. Sobre essas e outras questões, nós vamos estudar mais à frente, se Deus quiser, quando formos estudar o novo ciclo de temas mais à frente.
com estudos simplificados das profecias cumpridas, das 70 semanas de Daniel, do livro do Apocalipse e de comparativo com outras religiões. Mas só para dar uma palhinha, vou te dizer por que não sou amilenista, ou seja, não penso como outros irmãos que defendem a corrente de que não haverá um milênio com o reino físico de Cristo sobre a terra e que durará 1000 anos. Diferentemente de um pastor famoso no meio presbiteriano, a quem respeito muito, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, não concordo com uma tentativa de piadinha que ele fez sobre o assunto em um vídeo que vi na internet. Nele, ele contava uma piada mais ou menos da seguinte forma: aconteceu o arrebatamento da igreja e juntos subiram os crentes amilenistas e os crentes pré-milenistas. E cada um do seu lado provocavam-se um ao outro dizendo: eu não disse que seria assim? Essa era a piada. Com todo o respeito a esse valoroso pastor, mas avaliando todas as implicações de cada uma das correntes de pensamento escatológicas, a minha conclusão é que isso não pode acontecer. Certamente não pode. Algum lado necessariamente deverá estar certo em sua análise e interpretação da palavra de Deus. Quem estará certo? O fato e o maravilhoso disso é que a resposta pouco importa. Porque essas questões de interpretação escatológicas, ou seja, interpretação sobre os eventos e acontecimentos finais desse mundo que antecederão a volta de Cristo, são periféricas e não essenciais. O Apocalipse é um livro que pode abarcar interpretações diversas. Uns creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, outros no meio da tribulação e outros ainda, como os amilenistas, que a igreja passará pela tribulação só para falar de um desses eventos. Mas isso, apesar de ter defensores e teólogos importantes dessas diversas correntes escatológicas de interpretação, é periférico, pois não é essencial. Para mim, não acreditar no reino milenar e físico e real de Cristo sobre a terra é aproveitar e reconhecer as profecias e os profetas do Antigo Testamento que falavam da vinda e do nascimento do Messias como válidas e reais, porque se cumpriram em Jesus Cristo, e jogar fora todas as outras profecias sobre o reinado dele na terra e dos mesmos profetas que previu o nascimento, dizendo que é uma fantasia ou alegoria. Assim, pensam que as palavras de Deus valem de um lado, mas não valem por outro. Eu não me atrevo a isso. Se quem não acreditou que a igreja ia ser arrebatada antes da tribulação e o for, vai dar graças a Deus de estar errado. Se quem acreditava que seria arrebatado antes e só for arrebatado no meio ou no final da tribulação, nem vai lamentar ter escolhido uma interpretação equivocada, ou se lamentar por não ter sido livre da ira de Deus que se derramará na tribulação, o que contraria, na minha visão, Romanos 5:9. Mas repito, isso tudo é periférico. É periférico porque o que é inegociável são as seguintes verdades: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador mandado por Deus, o Pai, para redimir o homem e pagar o preço para a reconciliação com Deus. O homem é pecador e apenas aqueles que aceitarem o Senhor e Salvador de suas vidas serão salvos no dia da ira. A salvação é de graça, sem mérito algum de nossa parte. O que nos cabe apenas é escolher se queremos ou não essa oferta gratuita de Deus. Não há outro caminho para Deus se não for por Jesus Cristo. O Filho de Deus e Redentor do mundo, Jesus Cristo, voltará em glória para buscar a sua igreja. E Deus irá cumprir as suas promessas sobre um novo céu e uma nova terra. Quando se trata do tema escatologia,
Eu entendo que todas as questões interpretativas não deveriam ser colocadas como dogmas absolutos, onde os crentes não podem ter opiniões divergentes. O melhor ensino escatológico não é aquele que quer te empurrar goela abaixo a visão ou a interpretação defendida pelo pastor ou pela denominação. E se você não acreditar dessa forma, está condenado se não for chamado de herege. O melhor ensino deve ser o de apresentar as diversas linhas de interpretação existentes e deixar que o Espírito trabalhe no coração de cada crente, mostrando a cada um o que deve ou não aceitar. Como nos ensina a Palavra de Deus, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Creio que certamente Deus vai falar a cada um qual a linha de interpretação que mais consola o coração do seu servo, e isso varia com as necessidades históricas de vida, valores, cultura, maturidade espiritual de cada um. Não fosse assim, não existiriam correntes interpretativas divergentes ao estudar o Apocalipse. Como já disse, o que importa são as questões inegociáveis que já mencionei. Bom, fecho aqui esse longo parêntese. Vamos então voltar à questão do nosso assunto sobre o corpo glorificado que teremos. E o nosso maior exemplo é o próprio corpo de Cristo pós-ressurreição. Sabemos que quando Deus ressuscitou a Cristo e lhe deu um corpo glorificado acima do que podemos imaginar, isso foi um fato. E podemos ver algumas constatações sobre características desse corpo que teremos ao observarmos as coisas que Cristo fez após a sua ressurreição. Bom, vamos lá. Esse corpo permitia atravessar paredes, fato. Esse corpo permitia se teletransportar de um lugar para outro. Se você já viu aqueles filmes de ficção científica, Jornada nas Estrelas ou Star Trek, vai lembrar que os personagens entravam numa área e desapareciam, e eles eram teletransportados para um lugar definido pelas coordenadas de localização comandadas e apareciam naquele lugar. O teletransporte fazia com que desaparecessem de um lugar e aparecessem em outro. Esse conceito usado no filme certamente foi inspirado na Bíblia. Vemos isso com o próprio Jesus e também com Filipe, e ele ainda nem tinha um corpo glorificado. Veja essas passagens que estão projetadas. Dê um pause para anotar e conferir cada uma delas. Ok? Vamos em frente. Você vai ver que nessas passagens podemos ver todas as características do corpo glorificado de Jesus que também herdaremos. Jesus apareceu junto aos 2 discípulos no caminho de Emaús e depois desapareceu da frente deles quando estavam para cear. Pouco depois desse encontro, apareceu aos 10 que estavam reunidos em uma casa atravessando as paredes, e Tomé não estava lá. E depois apareceu novamente aos 11 quando confrontou a Tomé. Esse corpo permitia aparecer e desaparecer diante das pessoas. Esse corpo era possível de ser tocado, tinha carne e ossos, afirmação do próprio Jesus, como vemos na passagem citada de Lucas 24, 37. Certamente carne e ossos diferentes do que temos hoje. Esse corpo podia também se alimentar se quisesse. Veja Lucas 24, 42. Fico a imaginar como foi isso. Acho que ao bolar esse novo corpo, Deus deixou uma característica muito importante, a do paladar, para manter o prazer de sentir o gosto das coisas. Creio que esse novo corpo, suposições minhas, a comida uma vez inserida e degustada, simplesmente virava nada, desaparecia. O corpo glorificado não precisará da energia dos alimentos físicos e nem terá processos digestivos, que implicam no que entra tem que sair, ou na ocorrência de problemas gástricos ou digestivos. Será um corpo transformado, onde um alimento não vai trazer problemas digestivos ou intestinais. E não adoecerá, pois o novo reino onde habitaremos não haverá dor. Promessa de Deus. Vimos que Jesus comeu tanto na narrativa de Lucas como na de João.
Creio também que esse corpo glorificado não precisará de ar para viver, mas é só uma suposição, pois não creio que no reino de Deus exista necessidade de oxigênio para anjos ou para o próprio Deus. Mas se viermos a respirar, será um ar completamente restaurado e possivelmente muito diferente do que conhecemos hoje. Uma característica que o corpo glorificado tinha e que imagino que certamente não teremos é a de criar coisas, pois essa é e será exclusiva de Cristo como Deus quer. Cristo podia criar coisas, como vemos em João 21, 1 a 14. Além dessas características, embora não se tenha base bíblica para afirmar, eu creio que esse corpo terá a habilidade de entender e falar diversas línguas. De onde eu tirei essa ideia? Essa convicção também tem a ver com o reinado milenar de Cristo, pois muitas nações não deixarão de existir após a grande tribulação. Como vamos reinar com Cristo, poderemos ser enviados para qualquer país e língua que ainda restarem, e não necessariamente ao país nativo de cada crente. O mesmo poder que se manifestou nos discípulos, que eram homens rudes e letrados, simples e até certo ponto incultos, para irem às nações pregando o evangelho na língua deles, ou seja, pelo dom de línguas existentes e conhecidas da época, usado na evangelização dos povos. Será o mesmo dom incluso na glorificação dos nossos corpos. Mas como eu disse, pode ser assim ou não, pois não tenho base bíblica para afirmar isso como verdade absoluta. Eu não posso deixar de fazer uma última inferência, e é apenas mais uma possibilidade para aumentar o apetite. Lembre-se que, pouco antes de Jesus ser crucificado, ele lavou os pés dos discípulos e em sua oração sacerdotal ele disse uma coisa muito contundente, que nós faríamos obras muito maiores do que ele fez, como está escrito em João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Só que quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma série de milagres que os apóstolos realizaram. Mas todos foram semelhantes aos que Jesus fizera. Eu não encontrei nenhum que fosse maior do que algum que Jesus tivesse feito. Então, de que milagres maiores do que eles fariam ou fizeram Jesus estava a se referir? Teria sido uma mensagem profética para o final dos tempos ou uma informação sobre outras coisas que esses corpos glorificados farão quando estivermos no reinado milenar após a sua volta? Sinceramente, eu não sei. É só uma expectativa. O que eu sei é que Jesus não mente e o que ele falou vai acontecer, de um jeito ou de outro, em algum momento da vida daqueles que creem nele. Ficamos por aqui. Se você se lamenta pelas dores aqui ou ali no seu corpo, de uma eventual deficiência física, console-se, sabendo que o que está por vir vai ser um corpo totalmente restaurado, muito especial e fantástico. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, fique à vontade. Ative o sininho das notificações caso queira ver os novos vídeos assim que forem lançados. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Nos vemos no próximo vídeo, quando começaremos a estudar o tema O Temor do Senhor. Não perca, pode impactar a sua vida. Até lá, um grande abraço.